pedido do meu Senhor, irmãos, vai ser tratado aqui a ênfase da missão dele, que alguns definem como um parecer único de que ele tenha vindo a esse mundo aqui somente para morrer e representar ali num cenário da cruz e da crucificação e da exposição de sua sentença o certificado de que ele veio fazer um bem pela humanidade. E a gente sabe que as religiões, elas trabalham o cenário messiânico e também crucificativo do nosso Senhor Jesus dentro de um parecer religioso, de um pensamento filosófico. Já eu aqui com você é bíblico e escriturário. Então, quando a gente entra nas palavras de Deus e procura realmente identificar o motivo dele descer aqui para fazer o que fez e permitir sofrer o que sofreu, a gente chega ao entendimento de que existe algo também suficiente e importante nessa missão, que não era só morrer, que não era só aquilo, chegar àquele fim de uma sentença tão dolorosa que o nosso Senhor se permitiu ser subjugado pela vontade de Deus e pela maldade que está aqui nesse livro. E uma delas que eu venho sempre constantemente de púlpito aqui, em pregações que o Senhor me manda tratar, eu venho ressaltando, uma delas é o conhecimento. Porque aquilo que Jesus ele se pontificou a falar ao homem, todo o conteúdo que dele saiu, até o momento nunca tinha sido falado da maneira como foi. Isso pela história, tá? Muita coisa que ele disse, que ele falou, que ele ensinou, estava na lei, estava nos mandamentos e naquilo que Deus já havia revelado lá atrás a Israel, mas não de maneira tão plena, tão perfeita, tão interpretada, tão pronta para ser usada, tá? Para a obediência. Então alguns até definem, até escutei essa palavra hoje, que Jesus veio trazer uma revolução de pensamento. Não, ele não veio trazer uma revolução de pensamento. Ele veio dar a revelação de Deus. Revolução é outra coisa, tá? Ele veio trazer a revelação. E a revelação que ele trouxe não pode ser equiparada e nem comparada a nada que já tenha saído de dentro do homem e de sua razão. Porque o que ele trouxe, o que ele falou, jamais alguém como nós, por mais que seja dotado de uma inteligência, poderia ter feito algo assim. Tanto que todas as religiões são cópias, tá? Daquilo que está escrito aqui. E eu provo para você e para quem quiser aqui. Nenhuma religião tem um sistema próprio de pensamento. Nenhuma. Só esse livro aqui. Toda religião é um conglomerado de ideias e de biografias mais diversas, tá? É um mix de um monte de coisa. Já esse livro que você pegou a mão para ler comigo, a autoridade da afirmação dele, a autonomia do que ele rege, do que ele prega, do que ele ensina, se baseia nisso, em autoria. E a autoria não é a razão. A autoria é a autorrevelação de Deus. É a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês aqui. Valorizem a palavra de Deus e não permita que nenhuma instituição ou pensamento reduza isso a uma visão literária comum, ou igual a outras que existem por aí. Porque esse aqui veio primeiro de qualquer pensamento que você já ouviu. E o entendimento comigo aqui e você, pelas Escrituras, que a missão do nosso Senhor aqui nesse mundo, a nível de conhecimento, foi deixar claro exatamente aquilo que eu venho constantemente dizendo para vocês. O que ele vai falar dele, a pedido do Pai, não pode ser debatido por nenhum de nós. Isso já está sendo falado para de prontidão gerar a obediência de todos aqui. Uma resposta implica resposta, implica obediência. Já não aceita isso.
o debate. Porque se tiver debate, se formos debater o que foi dito por ele, nós já estamos reduzindo essa realidade aqui. O mérito dele, o direito dele e o poder dele de dizer tudo isso. Então, se nós o consideramos como a revelação de Deus, ou a plenitude de Deus, ou a personificação do Deus Criador, do Deus Altíssimo, tudo que sai dele para nós precisa ser aceito e não debatido, porque existe nele, o que eu vou tratar hoje aqui inclusive, o mérito, o direito, o poder da prerrogativa. E ele assumiu a prerrogativa de provar que ele é o Filho de Deus. Ele assumiu a prerrogativa disso, de ser o Messias, e provou ser. E contra isso ninguém pode ir. Não há nenhuma hipótese de que seja tomado dele o testemunho e o nível que ele atingiu por alguém que vive aqui. Eu venho falando constantemente para vocês. Ciência é uma coisa que a gente compara, tá? Esse nível, o nível da evolução que foi atingida. E a ciência de Deus trabalha separado completamente da ciência humana. A ciência humana se apoia em razão, em razões. A ciência de Deus na revelação própria dele. Não misturem as duas coisas. Então foi isso que Deus pontificou em fazer com o Filho. Se revelar por ele. E capacitá-lo quando ele descesse aqui. Por isso o Filho do Homem, prerrogativa. Ou seja, de Deus se encarnar em figura humana. Por isso que Deus se prontificou pelo Filho, se revelar, e trazendo sobre o Filho a competência, a capacidade disso, gerar na história e entre os homens, um testemunho suficiente e autossuficiente, para não ser comparado com qualquer coisa. Então ele assumiu a prerrogativa de ser o Salvador do mundo, de ser o enviado de Deus, de ser o Cristo, e provou isso, que ele cumpriu perfeitamente. Então ele tem a prerrogativa agora. Se alguém quiser tomar dele isso, vai ter que ser melhor do que ele e estar acima dele e provar isso. Até lá, toda a razão está subjugada pelo que ele disse, pelo que ele falou, ou pelo que ele testemunhou de si mesmo, porque ninguém foi melhor do que ele. Por isso que quando eu falo que a missão dele de trazer o conhecimento à humanidade daquilo que Deus quer que o homem obedeça a dele, está muito mais do que provado, que o mérito disso pertence a Cristo, do direito, do poder de transmitir ao homem um ensinamento verdadeiro de fé e legítimo. Fique claro? Ah, pastor, eu não gosto. Ah, pastor, eu não aceito. Meu ponto de vista não é assim. Tá, o teu ponto de vista não é esse. Você não concorda, você não aceita. Então, não ficando com isso, você vai ficar com quem e com o quê? Você tem que entender. Não há outra coisa que seja registrado na história que tenha a dimensão dele e do que ele tenha testemunhado de si. Se a gente não ficar com isso, nós vamos ficar com o quê? Com Moisés? Vamos ficar com quem dentro da história? Porque todos foram apagados pelo vento. Todos ficaram lá atrás na história e não atingiram o nível disso. Como o renascentismo, como o iluminismo, como todos que vieram da filosofia, que toda vez que falavam alguma coisa, falavam espelhados naquilo que ele disse, e geravam caminhos alternativos, que a filosofia é uma alternativa, não é a ciência. A ciência é a revelação de Deus, e ela sempre terá a superioridade disso, a palavra final, porque ela se comprova por si mesma, ela não precisa de ninguém, ela é independente.
de instituições, de razões, de méritos humanos, de pessoas, de nomes. Ela prova por si mesmo. Tanto que até o dia de hoje, ele sustentou o que ele fez. E se dependesse dos homens, já teria sido apagado o que ele foi. Se dependesse do protestantismo, inclusive, muita coisa que ele foi, a igreja não estaria pregando mais. Mas toda vez que tentam exatamente tirar dele o mérito do direito e do poder da transmissão das verdades explícitas desse Deus, ele levanta alguém do nada. Sem visão corporativa, sem visão política, sem aliança, sem associações com o esquema e com o sistema. Assim como Deus levantou João Batista no Rio Jordão, e no deserto, Deus trabalha na perspectiva dele, de fazer progredir o que ele iniciou por propósito, fazer cumprir as suas palavras, mostrar a capacidade disso, dele ser Deus, e Jesus é isso. Então nós não temos uma religião, nós não temos um segmento, nós não somos de um segmento religioso, e nem evangélico. Nós seguimos a revelação, e a luz é Ele. Diga: eu sigo a revelação, e a luz é Jesus. A luz que veio ao mundo é Jesus. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Então eu quero fazer uma meditação, uma reflexão com os irmãos aqui sobre esse texto, João capítulo 5, versículo 19 até o 40. Eu não li todo ele, mas a pedido do meu Senhor, Ele deu esse texto para ser trabalhado. E dentro desse mérito de exercer o direito e o poder de transmitir o conhecimento verdadeiro à humanidade, estar nele a chave do conhecimento superior a qualquer razão, porque a chave é messiânica, eu já falei aqui. O Senhor destaca 3 coisas importantes nesse texto, que eu tenho que trabalhar com os irmãos aqui agora: que Ele domina, que Ele reina e que é uso de prerrogativo. A primeira coisa que o Senhor falou é em João 5, versículo 19 e 30. Primeira coisa que dentro do mérito Jesus exerceu: a ideia e o conceito e a natureza que nós devemos ter no pensamento sobre unidade religiosa. Jesus está deixando claro que a vida dele e a ação dele como representante de Deus e filho do Altíssimo, que a vida dele e a ação dele testemunha o laço que ele tem com o Pai, com o Criador, com o Altíssimo. A união que existe entre os dois, mesmo sendo pessoas distintas, porque a distinção Jesus faz aí. O Pai não é o Filho não é o Pai, mas a unidade existe. E a unidade não é a natureza, a unidade é a vontade. É uma aliança de 2 vontades, mas que prevalece a vontade suprema. São 2 naturezas, mas que prevalece a vontade suprema. Então Jesus, ele traz um testemunho de que a unidade para nós aqui na experiência é isso aqui. Ela é centralizada numa vontade única. Como que isso funciona entre eles dois, o Pai e o Filho? Que todos eles concordam de que aquilo aconteça, e não há divergência entre eles, por mais que sejam de natureza distinta. Você também pode colocar isso daqui no que diz respeito ao Espírito Santo, porque ele também se engaja na mesma missão, no mesmo propósito, se encaixa no mesmo ditame e na mesma missão. Então isso chega para nós como um modelo na experiência. Somos pessoas distintas uma das outras, com histórias diferentes, pensamentos diferentes, origens diferentes, mas vindo a Ele, todos se unem com Ele, e mesmo de vontades diferentes,
vão ter que aceitar a vontade dele. Então esse ecumenismo político que existe hoje aí, esse diálogo interreligioso que as igrejas estão cumprindo, e é pauta da ONU, e a maioria do protestantismo, neopentecostalismo, estão cumprindo essa onda, né, de teosofia, de filosofia entre religiões. Tudo isso é uma máscara, é um esquema para perverter as pessoas na fé e distanciá-las da centralidade do pensamento. Porque a experiência aqui é essa: você não veio discutir aqui, você não veio debater aqui, você não veio se queixar, você veio cumprir a pauta e a vontade suprema. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, disse o meu Senhor. E não será diferente para mim e para você agora, porque estamos debaixo de uma mesma dispensação. E assim como o Filho representa a continuidade histórica daquilo que Deus foi e se registra, assim essa igreja também será daquilo que o Cristo revelou. Então vocês precisam entender e compreender que o mérito do direito e do poder de exercer a representatividade do que nós temos que ser, desenvolver, pensar, fazer, julgar, cumprir, cabe a Ele, não a nós. E se dizendo cristão, você tem que obedecer essa implicação. Ou então abandona a prerrogativa, segue o seu mundo, segue as suas orientações a fazer o que você quiser da sua vida. Lá na frente Deus julga você, mas debaixo da prerrogativa, debaixo do nome dele, debaixo do evangelho dele, você deve obediência. Então um laço unificador entre nós e Cristo e o Filho e o Pai se apoia nisso. Todos querem uma única vontade. Há uma só vontade, como só há um Espírito, um só batismo, como só há uma só fé. Então que história que é essa? Todo mundo pensar diferente. Eu queria entender com você aqui. Eu penso diferente, ele pensa diferente, essa aqui pensa diferente. Senhores, o tema aqui é religião. O tema aqui é teologia, não é política, não é filosofia. O tema aqui é esse aqui: o que Deus quer de nós. E o que Ele quer de nós, Ele revelou. Agora eu queria entender que história que é essa, que Ele vai aceitar o que você pensa, Ele vai chegar a um acordo com você, no que diz respeito às suas divergências. E já foi definido por Cristo que tudo que Ele foi, formou-se uma pedra angular entre Deus e os homens, que não pode ser removida por nenhum de nós. Você pode tropeçar nisso, remover isso não, porque já está fixado. A tese que salva por Ele é pegar ou largar. Então meio que soa vertical isso que eu estou falando, radical, mas é bíblico. Foi revelado por Ele, e Ele tem o mérito de falar que Ele quer assim. Então muitos de vocês se renderam a esse politicamente correto, se abriram, entendeu? Para esse sentimentalismo que está lá fora lá. E um sentimentalismo religioso, de entender mais o homem, de entender mais as pessoas, de entender mais as necessidades. Mas a questão aqui é essa: o objeto da contemplação não é o homem, é Cristo. O advento a ser vivido é Ele, não sou eu, não sou você, e não é as nossas necessidades, mas o que Deus falou por Ele. E vocês não estão entendendo isso. Olham para mim, olham para a igreja, acham que isso é meu, e agem de maneira desonesta, porque eu estou te dando referência, estou tratando um texto só, com expressões proverbiais disso, do que foi pronunciado por Ele, oráculo falado. Não há como encaixar um esquema aqui de que o laço entre nós seja o acordo, seja a compreensão, o bom senso, a harmonização. A experiência aqui não é social, a experiência aqui é redentiva. Eu acho que você errou de porta.
Porque aquilo que o pai construiu com o filho junto, você está querendo destruir aqui agora. E querendo dizer que quem manda no advento e no acontecimento redentivo é a igreja, é o pastor, é o líder religioso, é o papa, é o bispo, é a igreja católica, e ninguém ali pagou por isso. Ninguém ali manda nada. E deram poder para esses homens que eles não têm. Dão mérito a eles e honra a esses homens que eles não possuem, não adquiriram. Não são suficientes nem para cuidar da sua vida. Algum deles lá. Uma igreja que financiou até o nazismo, que abrigou até nazista. Agora, para o mundo que eu quero descer, porque participar dessa farra religiosa eu não tenho disposição para isso. Não é a minha natureza de fé, não é o meu caráter, não me doa isso, a essa viagem espiritualizada, generalizada. Eu quero isso aqui. Quem tem o mérito vai definir, quem tem a prerrogativa messiânica vai deixar claro como deve ser vista lá de cima para baixo a união entre nós aqui no que diz respeito à religião e fé. Quem não une com ele separa.